Essa semana, a novela tá pegando fogo. Acompanhe comigo o resumão da semana. Não esqueça de deixar o like e um comentário. Vamos para mais um resumão? Segunda-feira, 17 de março. Mércia, sempre um passo à frente, alerta Molina de que ele está sendo alvo de uma armadilha. O aviso chega no último momento, permitindo que Molina escape antes que qualquer ação contra ele seja concretizada. Sua fuga deixa Luma e o delegado frustrados, já que a tentativa de captura era uma das últimas esperanças de finalmente colocá-lo atrás das grades. Molina, agora ciente de que está sendo monitorado de perto, se torna ainda mais cuidadoso e imprevisível. Enquanto isso, Magda toma uma decisão que pode afetar profundamente os negócios de Molina. Ciente dos riscos e das ameaças que cercam a compra do Albacoa, ela avisa Mércia que pretende cancelar a transação. Esse movimento enfurece Molina, que contava com o dinheiro da venda para sustentar suas operações. Magda, porém, não quer correr o risco de ser envolvida nos esquemas perigosos do empresário. Paralelamente, Lady, amando de Isis, instala um aparelho de escuta na casa de Berta. Com essa ação, elas esperam obter informações valiosas que possam ser usadas a seu favor. Berta, por sua vez, está cada vez mais cercada por perigos e conspirações, sem sequer desconfiar que está sendo vigiada. Diana compartilha com Bruna sua crescente preocupação com Hugo. Ela percebe mudanças no comportamento do rapaz e teme que ele esteja escondendo algo grave. A intuição de Diana não está errada. Hugo, enfrentando um dilema pessoal, súplica a Bruna que não revele a Diana sobre sua doença. Ele não quer que a mãe se preocupe, mas seu segredo está cada vez mais difícil de esconder. Enquanto isso, Fátima toma uma decisão importante em sua vida amorosa. Seguindo o conselho de Naum, ela resolve se entregar ao amor e ficar com Gael. Depois de tantas incertezas e desafios, Fátima finalmente encontra um caminho de felicidade ao lado de Gael, que a acolhe com carinho e compreensão. Rhodes, ainda abalado pelos sentimentos que nutre por Luma, procura a jovem para confessar que ainda a ama. Luma, no entanto, está completamente envolvida nos acontecimentos recentes e dividida entre sua missão de deter Molina e sua relação com Mavi. O momento da declaração de Rhodes traz um turbilhão de emoções para Luma, que precisa decidir entre seguir em frente ou revisitar sentimentos do passado. No entanto, antes que Berta possa processar todas as reviravoltas que estão acontecendo ao seu redor, ela é sequestrada. O golpe inesperado a coloca em grande perigo, e as motivações por trás do sequestro ainda são um mistério. Isis e Lady estariam por trás disso? Ou alguém mais estaria interessado em silenciar Berta? Enquanto isso, Mavi, determinado a confrontar seu pai, consegue descobrir o esconderijo de Molina. Ele chega ao iate onde o empresário está refugiado e, sem hesitação, surpreende-o com sua presença. O encontro entre pai e filho promete ser um dos momentos mais tensos da trama, com ressentimentos antigos e segredos perigosos vindo à tona. Mavi quer respostas e justiça, mas Molina, astuto e manipulador, certamente tentará virar a situação a seu favor. As peças do jogo estão se movendo rapidamente, e os personagens se encontram em um ponto crucial de suas trajetórias. O perigo se intensifica, alianças se desfazem e segredos começam a ser desvendados, levando todos a um desfecho cada vez mais imprevisível. Terça-feira, 18 de março. O caos se instaura quando Fátima recebe uma ligação de Milton informando que Berta foi sequestrada. O desespero toma conta dela, e ela busca ajuda para encontrar a amiga. Enquanto isso, Mavi finalmente localiza o iate de Molina e parte determinado a confrontá-lo. O reencontro entre pai e filho é tenso, recheado de acusações e ressentimentos. Mavi exige respostas sobre seus crimes, mas Molina, ardiloso como sempre, está preparado para o confronto. Em um momento de distração, Molina dopa Mavi, deixando vulnerável e indefeso. Paralelamente, Lady e seus comparsas, incluindo Berta, enganam Isis, que acreditava estar no controle da situação. O jogo se inverte, e agora Isis começa a perceber que pode ter caído em uma armadilha. Enquanto isso, Cirlei confronta Isis, acusando-a diretamente de estar por trás do sequestro de Berta. A tensão entre os dois cresce, e Isis tenta se defender, negando qualquer envolvimento. No entanto, as evidências contra ela só aumentam, tornando cada vez mais difícil sustentar sua versão dos fatos. Em outro ponto da cidade, Mavi tem um golpe de sorte quando ocupantes de uma traineira o encontram desacordado e decidem resgatá-lo. Atordoado e sem entender completamente o que aconteceu, ele tenta recuperar os sentidos e planejar seu próximo passo contra Molina. No entanto, seu retorno ao resort é marcado por um novo confronto.
Cristiano, ainda revoltado com as ações de Mavi, parte para cima dele e o agride. O embate físico entre os dois chama a atenção de todos ao redor, aumentando ainda mais a tensão no ambiente. Enquanto tudo isso acontece, Luzia toma uma decisão que muda sua vida. Ela se separa de Edmilson. Cansada dos conflitos e de uma relação desgastada, ela decide que é hora de seguir em frente sozinha. Sua decisão provoca burburinhos entre os conhecidos, mas Luzia se mostra firme e determinada a recomeçar. A relação entre Mavi e Mércia também atinge um ponto irreversível. Enfurecido e decepcionado, ele decide expulsá-la do resort. Mércia tenta argumentar, mas Mavi está irredutível. A briga entre os dois é intensa, recheada de acusações e verdades dolorosas. Mércia, agora sem aliados, percebe que sua posição está mais frágil do que nunca. Enquanto isso, Molina acredita ter convencido Mércia a lhe entregar o quadro de arte que tanto deseja. Com sua habitual arrogância, ele comenta sobre seu suposto triunfo com sua amante secreta, uma mulher com quem mantém outro relacionamento nas sombras. Ele se sente vitorioso, certo de que está um passo à frente de todos. No entanto, o que ele não imagina é que novas reviravoltas estão prestes a acontecer e que sua posição de vantagem pode desmoronar a qualquer momento. Com tantas tramas se entrelaçando, o cenário se torna cada vez mais imprevisível. As alianças mudam, as traições são reveladas e os personagens são forçados a enfrentar as consequências de suas escolhas. O destino de Berta ainda é incerto, a caça Molina se intensifica e Mavi, cada vez mais determinado, promete não descansar até fazer justiça. Quarta-feira, 19 de março. Molina estava cada vez mais confiante de que em breve teria em suas mãos o valioso quadro de arte que tanto cobiçava. Em uma conversa a portas fechadas com Rebeca, sua amante secreta, ele garantiu que, assim que recuperasse a obra, se livraria de vez de Mércia. Ele sabia que a mulher era astuta, mas acreditava que havia conseguido manipulá-la a ponto de convencê-la a lhe entregar a pintura. Entretanto, Mércia não era fácil de enganar e começava a desconfiar de que Molina não era tão leal quanto aparentava ser. Enquanto isso, Tomás recebeu uma ligação inesperada que o deixou em choque. Do outro lado da linha, uma voz sombria exigia um resgate exorbitante para liberar Berta, que havia sido sequestrada. O jovem entrou em desespero, sem saber o que fazer para conseguir aquela quantia tão alta em tão pouco tempo. Ele sabia que qualquer atitude precipitada poderia colocar a vida da avó em risco, mas não podia simplesmente ignorar a ameaça. Decidido a tomar providências, ele recorreu a Fátima, que ficou igualmente aflita ao saber da situação. Enquanto isso, Bruna, que vinha guardando um segredo doloroso, não conseguiu mais esconder a verdade de Diana. Com um misto de tristeza e medo, ela revelou que Hugo estava com os dias contados. A notícia caiu como uma bomba sobre Diana, que se recusou a aceitar o diagnóstico sem antes buscar uma segunda opinião. Determinada a não perder o amigo sem lutar, ela insistiu para que Hugo refizesse os exames, na esperança de que pudesse haver algum erro nos resultados anteriores. Paralelamente, Viola começava a perceber que Mavi e Luma estavam tramando algo pelas suas costas. Sempre atenta a qualquer movimentação suspeita, ela não hesitou em confrontar Mavi, acusando de estar investigando algo em segredo com Luma. O empresário tentou se esquivar das acusações, mas Viola não se convenceu facilmente. Sabia que havia algo maior acontecendo e não descansaria até descobrir a verdade. De fato, Luma e Mavi estavam um passo à frente e tinham uma estratégia bem planejada para manter Mércia sob vigilância. Eles haviam instalado um drone para monitorá-la discretamente, e cada movimento dela era acompanhado de perto. Quando a mulher finalmente tomou a decisão de pegar o quadro para entregá-lo a Molina, os dois assistiram tudo pelo monitor, atentos a qualquer atitude suspeita. No entanto, para surpresa de ambos, Mércia hesitou antes de seguir com o plano. A indecisão de Mércia demonstrava que ela não confiava completamente em Molina. Seu pressentimento ficou ainda mais forte quando, ao chegar à casa alugada pelo empresário, encontrou um guardanapo sujo de batom. A cor vibrante da mancha não era sua, o que imediatamente levantou suspeitas. Quem seria a mulher que havia estado ali com ele? O coração de Mércia acelerou, e sua expressão se fechou. Ela encarou Molina, determinada a arrancar dele a verdade. Molina, o que é isso? Questionou, segurando o guardanapo diante dele. O empresário tentou disfarçar a tensão e riu, fingindo que aquilo não era nada importante. Mas Mércia não se convenceu tão facilmente. Seu instinto lhe dizia que havia algo errado, e ela não deixaria barato. Com o quadro ainda em sua posse, ela percebeu que possuía uma arma poderosa contra Molina. Se ele estava traindo sua confiança,
então ela também poderia virar o jogo ao seu favor. Enquanto isso, longe dali, Tomás ainda lutava para encontrar uma solução para o sequestro de Berta. A tensão era palpável, e cada minuto que passava parecia uma eternidade. Ele sabia que precisava agir rapidamente, mas também precisava ser estratégico para garantir que sua avó saísse daquela situação com vida. O destino de todos estava interligado, e cada escolha feita poderia definir o futuro. Com segredos vindo à tona e alianças sendo testadas, era apenas uma questão de tempo até que a verdade viesse à luz e mudasse completamente o rumo dos acontecimentos. Quinta-feira, 20 de março. Molina percebe a desconfiança de Mércia e tenta despistá-la com palavras doces e promessas vazias, mas a mulher não se convence. Sentindo-se enganada, ela decide seguir seus instintos e descobrir por conta própria se o amante realmente pretende descartá-la. Enquanto isso, Rebeca se hospeda no Albacoa sob uma identidade falsa, seguindo as instruções de Molina para manter-se discreta. No entanto, sua presença não passa despercebida para Luma e Mavi, que estão atentos a qualquer movimentação suspeita. Mavi, determinado a capturar Molina, entra em contato com a polícia e informa o local onde o criminoso supostamente está escondido. Paralelamente, Luma monitora o carro de Mércia através do drone e percebe que ela está a caminho do Albacoa. Preocupada com o que possa acontecer, Luma avisa Mavi para que ele fique de prontidão caso seja necessário intervir. Hugo, por sua vez, enfrenta um dilema pessoal. Depois de descobrir que seu primeiro exame revelou um diagnóstico preocupante, ele decide refazê-lo para ter certeza de sua real condição de saúde. Diana, que recebeu a notícia sobre a doença do filho através de Bruna, não consegue esconder sua ansiedade e aguarda os novos resultados com o coração apertado. Enquanto isso, Mércia, determinada a testar a fidelidade de Molina, escreve um bilhete para Rebeca, fingindo ser ele. A mensagem contém palavras carinhosas e um pedido de encontro, projetado para provocar uma reação da amante. Se Rebeca reagir positivamente, Mércia terá a confirmação de que está sendo enganada. Paralelamente, Cristiano reafirma a Daniel que não desistirá de Michele, deixando claro que lutará para reconquistar o amor da jovem. Luma, atenta aos passos de Mércia, percebe pelo drone que a rival está se aproximando do Brisa, um local onde Molina costuma se esconder. Diante dessa nova informação, ela decide ir pessoalmente ao local para confrontar a mulher e desvendar o que realmente está acontecendo. Sem saber que está sendo vigiada, Mércia segue com seu plano, mas acaba sendo surpreendida ao encontrar Molina e Rebeca juntos. A cena é reveladora. Molina, que acreditava estar no controle da situação, é pego de surpresa pela chegada de Mércia. O desconforto do homem é evidente, e Rebeca tenta se esquivar da situação. Mércia, no entanto, não se deixa enganar. Com um olhar frio e determinado, ela exige explicações, deixando claro que não será facilmente descartada. O confronto entre os três se intensifica. Molina tenta minimizar a situação, alegando que Rebeca não passa de uma aliada nos negócios. No entanto, Mércia não acredita em uma só palavra. A descoberta do bilhete escrito por ela e respondido por Rebeca apenas confirma suas suspeitas. Sentindo-se traída e furiosa, Mércia ameaça Molina, deixando claro que ele pagará caro por sua deslealdade. Luma, que observa tudo de um ponto estratégico, decide agir. Sabendo que Molina está encurralado e que Mércia pode ser uma aliada momentânea, ela se aproxima e se revela. Surpresos com sua presença, Molina e Mércia se encaram, cada um tentando avaliar a próxima jogada do outro. Rebeca, por sua vez, sente que sua segurança está ameaçada e pensa em fugir, mas Luma impede sua tentativa de escapada. A tensão aumenta quando Mavi chega ao local, acompanhado da polícia. Molina percebe que está sem saída e faz Mércia de refém, apontando uma arma para ela. A situação se torna caótica, e Luma precisa agir rapidamente para evitar que Mércia seja ferida. Rebeca, percebendo que Molina está disposto a tudo para escapar, tenta se distanciar dele, mas também acaba sendo envolvida na situação. Em um momento de distração de Molina, Mavi e Luma conseguem desarmá-lo. A polícia intervém e prende Molina, enquanto Mércia e Rebeca são levadas para prestar depoimento. Mércia, que até então era uma aliada de Molina, se vê obrigada a escolher entre continuar acobertando os crimes do amante ou salvar a própria pele. Sentindo-se traída, ela decide entregar tudo o que sabe, fornecendo provas valiosas para as investigações. Com Molina finalmente atrás das grades, Luma e Mavi respiram aliviados, mas sabem que a luta ainda não acabou. Rebeca, por sua vez, tenta negociar sua liberdade, alegando que foi apenas uma peça no jogo de Molina. Enquanto isso, Mércia, agora em uma nova posição,
tenta renegociar sua própria segurança em troca de mais informações comprometedoras sobre os negócios ilegais do criminoso. A prisão de Molina gera uma reviravolta no Albacoa e no Brisa. Muitos que temiam seu poder agora começam a sair da sombra, revelando crimes e negociatas que antes estavam escondidos. O nome de Molina é arrastado para escândalos financeiros e assassinatos, enquanto Mércia luta para se manter fora da mira da justiça. Agora, com Molina neutralizado, resta saber quais serão os próximos movimentos de seus aliados e inimigos. Viola, ao descobrir o desfecho do confronto, sente que Mavi está cada vez mais distante e teme que sua relação com ele tenha chegado ao fim. Enquanto isso, Daniel precisa lidar com a decisão de Michele, que está cada vez mais envolvida com Cristiano. Diana, ansiosa pelos resultados dos exames de Hugo, torce para que seu filho tenha uma segunda chance. E Luma e Mavi, apesar da vitória, sabem que ainda precisam enfrentar outras ameaças antes de encontrar a paz definitiva. Sexta-feira, 21 de março. Mércia olhava fixamente para Molina, seu olhar carregado de uma decisão definitiva. Depois de tudo que passaram juntos, ela não podia mais compactuar com os planos do empresário. Acabou, Molina. Não vou mais seguir com isso, declarou, sua voz firme, mas carregada de ressentimento. Molina, surpreendido, tentou reverter a situação. Você está cometendo um erro, Mércia. Ainda podemos conseguir o que queremos. Mas ela não se abalou. O que você quer? Eu já me perdi demais nessa história. Enquanto isso, Luma observava de longe, desconfiada. Assim que viu Mércia se afastar de Molina, decidiu segui-la de carro. Precisava entender se a mulher ainda estava envolvida com o paradeiro do quadro de arte. Mércia dirigia apressada, seus pensamentos tumultuados. Não notou o carro de Luma seguindo-a pelas ruas da cidade. Em outro ponto da cidade, Isis estava inquieta. Sabia que Berta estava viva e isso representava um risco enorme. Pegou o telefone e ligou para Lady, sua fiel comparsa. Temos que acabar com isso. Berta não pode continuar respirando, ordenou Isis. Lady hesitou por um instante, mas sabia que não podia recuar. Vou resolver isso, pode deixar. Enquanto isso, Cirlei teve um súbito estalo. A visão do local onde Berta estava sequestrada veio à sua mente como um relâmpago. Eu conheço esse lugar, exclamou, quase sem fôlego. Sem perder tempo, ela entrou em contato com a polícia, dando as coordenadas exatas do cativeiro. Os agentes se mobilizaram rapidamente para a operação de resgate. Enquanto os acontecimentos se desenrolavam, Michele e Cristiano tomavam um rumo diferente. Depois de tantas idas e vindas, os dois decidiram que não podiam mais lutar contra o que sentiam um pelo outro. A vida sem você não faz sentido, disse Cristiano, segurando as mãos de Michele. Ela sorriu, emocionada. Então vamos fazer isso dar certo desta vez. O beijo que selou o reencontro foi carregado de promessas e esperanças. No entanto, a tensão entre Mércia e Luma continuava a crescer. Quando finalmente Luma conseguiu confrontá-la, a mulher negou veementemente que estivesse com o quadro de arte. Eu não tenho esse maldito quadro, Luma. Você está me acusando sem provas, disparou Mércia. Luma não se convenceu tão facilmente. Então por que você continua agindo como se tivesse algo a esconder? Mas Mércia não cedeu, mantendo-se firme em sua mentira. Enquanto isso, Gael tentava ajudar Luma a se distrair dos problemas. Você precisa manter o restaurante funcionando bem. Já pensou em contratar um novo chefe? Sugeriu. Luma refletiu por um instante. Talvez você tenha razão. Eu preciso focar em algo positivo em meio a esse caos. Do outro lado da cidade, Mavi estava determinado a encontrar respostas. Confrontou Mércia sobre seu encontro com Molina no Brisa, mas ela tentou desconversar. Sim, eu estive com ele, mas não sei onde ele está agora, afirmou. Mavi não se deu por satisfeito. Ele sabia que precisava de algo concreto. Foi então que teve uma ideia. Mavi decidiu acessar as câmeras de segurança do restaurante. Passou horas analisando as gravações até que finalmente encontrou o que procurava. Uma imagem nítida de Molina saindo do Brisa. Seu coração disparou. Agora eu tenho provas de que ele está vivo, exclamou. Ao mesmo tempo, a polícia realizava buscas intensas pelo cativeiro de Berta. Graças à denúncia de Cirlei, conseguiram cercar o local e prender um dos sequestradores, conhecido como Pamonha. Sob forte interrogatório, o criminoso começou a falar, dando pistas sobre os mandantes do sequestro. Mavi, por sua vez, não perdeu tempo.
Pegou o vídeo com as imagens de Molina e postou nas redes sociais, anunciando para o mundo que seu pai estava vivo. Aqui está a prova que todos precisam ver. Molina não morreu, escreveu na legenda. A repercussão foi imediata. Em poucos minutos, o vídeo viralizou, causando alvoroço na mídia e entre os envolvidos na trama. Do outro lado da tela, Molina assistia ao vídeo, seu rosto empalidecendo. Ele não esperava que Mavi fosse tão longe. Droga! Ele estragou tudo, murmurou, furioso. Sentia que seu cerco estava se fechando. Ele precisava agir rápido se quisesse continuar no controle da situação. Com o mundo agora sabendo a verdade, o jogo havia mudado completamente. Mércia, Luma, Mavi, Viola e todos os outros envolvidos sabiam que o embate final estava próximo. E ninguém estava disposto a sair derrotado. Sábado, 22 de março. Rebeca descobre, por acaso, que Molina mantém uma mala repleta de dólares em um compartimento secreto. Desconfiada das verdadeiras intenções do amante, ela decide agir com cautela, fingindo que não sabe de nada enquanto planeja uma forma de se apoderar do dinheiro. Enquanto isso, Mavi recebe uma notícia importante. A Interpol finalmente emitiu um alerta internacional para a captura de Molina, tornando sua prisão uma questão de tempo. Ansioso para ver o pai atrás das grades, Mavi compartilha a novidade com Luma, que se anima com a possibilidade de finalmente dar fim às fugas de Molina. Enquanto isso, Rebeca, agora decidida a não depender mais de Molina, executa seu plano e foge com a mala cheia de dólares, deixando o criminoso desesperado ao perceber que foi traído por alguém em quem confiava. Sua primeira reação é ligar insistentemente para Rebeca, mas ela não atende. Molina sente o cerco se fechando e começa a traçar uma nova estratégia para escapar da justiça. Enquanto Molina tenta lidar com sua traição, Lady e seus comparsas são flagrados pela polícia em posse de Berta, que finalmente é resgatada após dias de sofrimento. Sirley, que vinha desconfiando do envolvimento de Lady, tem a confirmação de suas suspeitas ao vê-la ser levada algemada. Para surpresa de todos, Berta se mostra resiliente e decidida a não se deixar abater pelo sequestro, prometendo ajudar a polícia a descobrir quem foram os verdadeiros mandantes do crime. No entanto, em um último ato de desespero, Isis decide que precisa desaparecer antes que a polícia a encontre. Para isso, ela se disfarça de camareira e foge do Albacoa sem levantar suspeitas. Sua intenção é deixar a cidade o mais rápido possível e desaparecer sem deixar rastros. Em paralelo, Michelle decide seguir em frente com sua vida e volta a trabalhar no restaurante, determinada a reconstruir sua carreira profissional e se distanciar dos problemas que a cercavam. A situação de Molina se complica ainda mais quando ele recebe um convite de Rebeca para um encontro. O que ele não sabe é que ela está agindo sob ordens de criminosos que desejam capturá-lo. Sem alternativas, e ainda pensando que pode reverter a situação com Rebeca, Molina aceita se encontrar com ela. Enquanto isso, Sirley continua a investigar Lady, convencido de que a jovem está escondendo algo sobre o sequestro de Berta. Seus instintos estão certos, pois Lady de fato sabe mais do que revelou à polícia. No esconderijo, Isis ainda não desistiu de seu plano de vingança. Em uma conversa sigilosa com Lady, ela revela sua intenção de eliminar Berta para que a matriarca não tenha tempo de depor contra elas. Lady, assustada com a frieza da comparsa, não sabe se deve seguir em frente com a ideia ou se é melhor se afastar de vez de Isis. Enquanto isso, Molina segue até o local combinado sem desconfiar que está prestes a cair em uma emboscada. Rebeca o observa de longe, sentindo um misto de medo e satisfação ao perceber que seu plano está prestes a se concretizar. Molina, por sua vez, caminha em direção ao encontro, alheio ao fato de que está sob a mira de uma arma. A tensão cresce e o desfecho parece inevitável. O cerco finalmente se fecha contra Molina, e seu destino pode... Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.